Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells swing. Pera aí! Pera. Essa não é a abertura do Mês da Bola. Não, é Natal! Natal foi ontem! Nós estamos fazendo um programa especial, a gente tá gravando uma semana antes! Como assim? Não é ao vivo? Não! A gente somos tão adiantados! A gente somos tão adiantados! Nós somos tão adiantados, estou com chocolate na boca porque eu tô comendo. Entrega as fichas, Natal foi ontem, a gravação uma semana antes, mas estamos no Natal com os senhores Webspecs! É isso que importa, o tema natalino, o Marcão tá achando que é várzea. Marcão! Você vai, Marcão? Onde você vai, Marcão? Vou pegar um chocolate. Você não sonhou ontem? Quer dizer, você não sonhou, não vai sonhar no Natal? Espera até o Natal pra comer, bolota! Não vai comer. Ah, Nem no Natal. Eu aposto com você Que não vai. Venho fazer um programa nu se comer. quem? Hã? Seu Marcão. Piada fina, amor inteligente, não é? Eu vou virar várias vezes a cabeça que ele tava balançando no pompom. Vai balançar Boa uma noite, senhores Webspecs, o Mês da Bola, no dia 26, um programa natalino, um programa familiar, um programa diferente, um programa gravado, sem interatividade. Ninguém fala com nós mesmo, o pessoal fica assistindo, não quer participar. Fica lá, discutindo o casal, eu e o Ramon pelado. 10 mil viewers por semana e ninguém comenta, amor. Só que é muita gente da gringa. Nossa senhora. Twitter bombando. Mas, Tato, Oba. você que tem o seu magnífico tablet, Ah, e o que não. faremos hoje? Explica ao público. Bom, pessoal, hoje a gente tá gravando um programa pra passar no dia 26 de dezembro, um dia após o Natal. E... e a gente tá trazendo pra vocês uma retrospectiva de como foi o ano de 2013, seja ele no futebol nacional, aqui no futebol paulista, que é o que a gente foca, né? No futebol internacional, no MMA e na NFL também. Então a gente vai trazer pra vocês tudo o que teve neste ano de 2013 pra vocês de presente de Natal. Exatamente. E quem tá com o saco cheio aí? Nossa, esse ano foi duro, hein, gente? O Marcão. Marcão, Ah, está com o saco cheio. Nunca dente esvaziado nesse mundo. Ó, Olha, até o Papai Noel esvazia o saco uma vez por ano. E o Marcão nada. Se bem que ele falou aqui na Giovanni já dá pra fazer um Messi Zet Night, mas eu não vou. É, na verdade a gente tem esse projeto de fazer o Mass at Night falando só bobagem, mais o que a gente fala aqui. É, mas bobagens não relacionadas ao futebol. mas aí o Marcos não participa. Lembrando, Se quiserem ver o no Mass hall. at Night, manda um e-mail pra gente. é isso aí. Manda no hall. Lembrando que no dia 2, dia 2, quinta-feira, Da semana que vem? É. É, né? Porque 25 é quarta-feira, pá. No dia 2 de janeiro, terá o Mestres da Bola. Especial. Ano novo. New Year. Especial Perspectivas, contaremos projetos de 2014. O Mestre at Night, que o Ramon adiantou, é um projeto que vai só pro YouTube, porque se for ao vivo a gente... Cortado. Vai ser falando muito besteira, vai ser dando dicas pra você, amigo e webspec, que não tem muito sucesso com as mulheres. Você que, como o Papai Noel, é uma vez por ano e olhe lá, que você esvazia seu saco. Não, mãe. Que isso, não começou o at Night ainda. Programa familiar começa agora. Fundos natalinos. Tá com as bolinhas de Natal aí no fundo, mano? Não tô aqui. Até o Romarinho tá de Papai Noel. Até o Romarinho. Até porque entregou a paçoca o ano inteiro mesmo, né? Fala assim. É, mas esse aqui distribuiu por aí, rapaziada. É, Ano já tá com o difícil. saco vazio. Corinthians, mas enfim. Vamos começar. Quem quer começar? Ramon, você que está à minha esquerda, é o primeiro da fila. Comece, vamos fazer a retrospectiva corintiana. Hoje não a hino, hoje não a vinheta, hoje só nós, Hoje Simone. nós, os mestres da bola, somos um só pra vocês. Exatamente. Por Porque o quê? cara de amarelo tá abraçando a gente. Porque o Porque ele Natal, é líbero junto com o Danilo. É por isso que eles são nas pontas. porque o Natal é uma época de reunião familiar, Natal é uma época reflexiva, então hoje não existe distinção de cor, não existe distinção de credo, não existe distinção de time, a não ser que você seja fluminense. Aí a Se gente você gosta for de você. fluminense, você Ele está não vai falar fora. de vocês. Você está fora, a não ser que o STJD reveta até semana que vem. Tire o Mass da bola do ar. É. A gente vai perder espaço pro programa do Fluminense. Mas é isso aí.
Corinthians na retrospectiva do Mestre da Bola Inicial. Retrospectiva 2013, eu preparei alguns momentos aí da trajetória de 2013 do Coringão, que iniciou o ano como campeão do mundo, né? Bateu o Chelsea, uma lavada no time, passamos o carro, Uma lavada de 1-0. passamos o carro nos ingleses babaca. E é isso, começamos o ano. Chocolate, né? Pro Tite é chocolate. Né? Começou tudo bem, né, Ramon? Começou na tudo paz bem, da graças a nada. Deus, né? Algumas contratações aí, como se diz, Pontuais. pontuais, né? A gente trouxe o zagueiro Gil, que hoje se transformou no Gamarra Negro, que veio pra substituir o Leandro Castan. A princípio, o Gil era pra ficar no banco, né? Pra jogar Paulo André e Chicão. E veio o Gil, que foi uma grata surpresa, aí ninguém sabia que ele jogava tanto, né? O meia Renato Augusto, que ninguém sabia que machucava tanto. Mas, Só o pessoal do Bayern. Joga muito, mas machuca muito também. E o super contratação milionária, a contratação Alexandre Pato, que veio do futebol italiano, tava jogando no Milan, já não vinha jogando aquele futebol tão bem. Não era tão ruim igual a Simone cantando Soltos. Por isso que Eu queria que o Ramon parasse e olhasse só pra mim, porque, meu, essa aqui, se essa música não tem no programa natalino... Você que tem a sua fita da Simone, 25 anos, cantando essa música pela primeira vez, não sabe o que é isso. E foi isso, começou tudo bem. Dentro do estadual, o Coringão começou jogando com um time B, às vezes até com um time C, né? Porque o Campeonato Paulista Time de carroça. tem uns times que não condizem, né? Eles são muito abaixo do normal aí. Palmeiras, Muito abaixo dos grandes aí, né? Então o Corinthians conseguiu fazer uma final. campanha bem razoável aí com o time B, às vezes até com o time C, que foi voltar só, o time principal foi voltar só contra a Ponte Preta, jogo do qual a gente perdeu. Foi um belo vitória. Normal. E nesse cambaleando aí, misturando o Campeonato Paulista com o Libertadores, acabamos se classificando em quinto lugar, sem a opção de jogar o primeiro jogo em casa. O primeiro jogo fomos jogar com a Ponte Preta novamente, metemos 4-0 fora o show, né? Foi um dos poucos resultados do ano que o Corinthians conseguiu fazer gols e não Que abriu empate. vantagem. E foi um belo jogo, assim, aliás, o melhor jogo do Corinthians no Campeonato Paulista. Talvez. No ano acho que foi contra o Flamengo, outro 4-0. Nossa, é verdade. A partir disso pegamos o São Paulo na semifinal, que foi um jogo bem mais difícil. O São Paulo ainda não estava na draga que se encontrou logo depois. Foram 2 empates aí e acabou sendo decidido nos pênaltis. Foi um empate só, desculpa, um empate só. Acabou sendo decidido nos pênaltis. O Rogério Ceni tentou antecipar o Natal, mas ele não conseguiu, porque ainda era abril ou maio. Então chegou o peru só. Natal em si não chegou. E acabou o Corinthians passando para a fase final, que foi contra o Santos. E a gente está muito acostumado a bater no Santos, até porque não é um time grande. Ei, bêbado é Mas, fácil. e foi mais o primeiro título do Corinthians no ano, que acabou. Depois vamos partir para Libertadores. Libertadores, o Corinthians foi estrear lá em Oruro. Todo mundo sabe o que deu, né? Já. Norte do garoto. Infelizmente, a torcida do Corinthians soltou um sinalizador que, por muita infelicidade, atingiu o rosto do menino Kevin Spada, né? Quase que assim, e deu um processo imenso. E o Corinthians, acho que todo corintiano ficou muito abalado, não tanto quanto a família do rapaz, mas você sente também, exatamente por ser uma tragédia, né? O Corinthians foi punido. O ano inteiro, né, Ramon? Torcida atrapalhando o Corinthians. Começou por aí, né? O Corinthians foi punido nos jogos em casa, teve que jogar de portão fechado, perde renda, perde apoio da torcida, enfim. Fica chato, você fica ouvindo só o Tite gritando ali no... Empata! Empata! Tá muito ofensivo, tá muito ofensivo. Tá muito ofensivo aí no meio, todo mundo pra trás da frente da defesa. Pergunta, na sua opinião, foi um dos fatores que fizeram o Corinthians perder o rebolado, vamos dizer assim? Não, acho que não. Na verdade, o Corinthians, mesmo não jogando o mesmo futebol de 2012, acabou se classificando em primeiro no grupo, também não faz mais que obrigação, porém entre o quarto melhor primeiro colocado. Só que deu um azar, né, no cruzamento de pegar já um time tradicional, que é o argentino Boca Juniors, que pode não ser as mil maravilhas hoje, mas é um time tradicional. Né? Peraí, né? Caixa. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá no Já segundo. chegamos lá. Já chegamos até o Boca Beijo, Juniors. Maria. E Foi, ó. no primeiro jogo o Corinthians acabou perdendo de 1-0, porque já começou uma retranca ridícula que durou durante o resto do ano. Só lembrando, no ano anterior, na final, o Corinthians tinha batido. Exatamente, encontrou novamente o Boca Juniors, assim,
praticamente o mesmo time, alguns jogadores tinham saído como o Santiago Silva. Não, o Tani tava lá ainda. Acho que não. Tava. Nada muito relevante, né? Porque o Boca Juniors é bizarro. Mas acabamos perdendo o jogo lá na Bombonera, não tivemos a sorte do nosso amigo Baladeiro empatar o jogo. E quando chegou no Brasil, o Corinthians veio forte, né? Veio forte com o Alexandre Pato jogando com o Guerreiro ali no ataque, o Paulinho tava e tá ainda no seu auge. E infelizmente o Riquelme acertou uma bola na caixa, né? Logo no primeiro tempo. Da onde? Na caixa. Mas aí o senhor Amarídia... Aí o que acontece? O Corinthians tinha toda a força para poder virar o jogo, precisava de um resultado de 3-1. Porém, o senhor Amarídia, infelizmente, foi uma das maiores vergonhas que eu já vi na arbitragem na minha vida recente, que só tenho 26 anos. Amanhã eu vou fazer 27. É verdade, dia 27 Dia 27 de eu dezembro. vou fazer 27 anos. E, Que bom, hein? assim, não é só porque foi do Corinthians, eu acho que nunca ninguém viu o tamanho dos erros de arbitragens, de má fé, de falta de índole de um senhor só. E acabou roubando muito o Corinthians, que se você analisar friamente também não poderia não ir tão longe na Libertadores, porque estava com o time jogando mal, mas era para ter passado pelo menos do Boca Juniors. Facilmente. E aí isso daí começou a gerar polêmica, né, dentro do clube. Logo depois, Jorge Henrique já foi afastado por indisciplina. Sim. O Everson Sheik deu uns selinhos aí, eu nem ia falar nisso, mas ele deu uns selinhos para ele. Ele acabou do ano todo aparecendo muito mais na mídia, nos tabloides, na Tititi, do que Jogando bola. futebol, né? O Jorge Henrique acabou indo pro Internacional dispensado pelo Tite, que falou que não ficaria mais com ele, e aí parece que o grupo deu uma rachada e começou a desgraçar começou a degringolar, né? a parada inteira. Mas só um minuto, isso aí é até junho, né? Até junho ainda. Então não, calma aí, que você vai falar mais alguma coisa até junho? Sim ou não? Até junho foi isso. Recapitulando, o Corinthians foi campeão paulista. Não foi isso. Não, o Corinthians foi campeão paulista. A gente não falou do Luverdense, né? Porque eu ainda não cheguei na Copa do Brasil, você me interrompeu. Não, porque se a gente ficou falando do ano inteiro do Corinthians, depois do ano inteiro de São Paulo, vai encher o ter saco. 3 horas Vamos de falar, papo. 6 meses. Por isso que eu vou ser direto do Não, Santos. vou 6 falar meses. rapidinho pra terminar. Você quer terminar o Corinthians? É rápido, né? Na Então tá bom, verdade, por depois o favor. Corinthians veio a Copa do Brasil, né? Na verdade, veio Você deu uma puladinha aí, não... na Recopa. não tinha. Cara, eu ia falar da Recopa Sul-Americana, o Corinthians acabou campeão da Libertadores enfrentando o campeão da Sul-Americana, que, tirando a rivalidade à parte, deu o óbvio, né? O óbvio é que deu campeão da Libertadores, porque é um campeonato bem mais difícil. O Corinthians acabou vencendo o Morumbi 2-1 e venceu em casa também no Pacaembu a derradeira por 2-1. Veio a Copa do Brasil, o Corinthians já chegou lá nas oitavas, né? A babada, né? Logo no sorteio pegou aquela baba do Luverdense, foi teoricamente, né? Não foi tão bala assim. Uma babada. Né? Acabou perdendo de 1-0 lá no Mato Grosso, voltou pra São Paulo, fez um futebol burocrático, eu tava no estádio, o Danilo derrubou o churrasco no chão, comeu, o jogo acabou, nojento, e acabou fazendo 2-0 no primeiro tempo e depois não fez mais nada o resto do jogo. Lembrando que esse... Vou contar depois. Ou vocês querem que eu conte? Não, na verdade o Danilo, ele tava lá, a gente tava lá assistindo o jogo do Luverdense, o Danilo como amante do São José, mas ele é meu brother, então ele me acompanha nos jogos, né? Porque ele torce pro São José, obviamente. Só acompanha o Ramon. Ele só me acompanha, ele fica lá o sem Marcos você. me acompanha no Morumbi também pra ver São Paulo e Bahia, por Ah, exemplo. que beleza. Por exemplo. E aí, o que acontece? O churrasquinho caiu Churrasquinho que a gente... no chão do Pacaembu. De gato como um bom gato, ele voou na bolsa Pera aí, dele. só um minuto. Eu estava com fome, andei o dia O inteiro, que é mais gordo ainda. fui direto do meu trabalho penoso, A largura da criança, meu braço aberto não fecha. fui ao trabalho, direto pro Pacaembu. Chegamos na porta do estádio, um churrasquinho maravilhoso, com um cheirinho gostoso, fui comer. Na porta do Pacaembu é churrasco de gambá? Não, Não, na verdade, é ao contrário, né? Deve ser churrasco de gambá lá no Morumbi e a gente faz churrasco de banho. É verdade. Ou um pouquinho, um leitão na pururuca. pedi o meu churrasquinho caro e fui comer. E aí, amor? Aí caiu, a desgraça do churrasco do retardado, caiu no chão, né? Meu, graças a Deus aí a gente trabalha, a gente podia comprar outro churrasco, sabe? Mas Não dá precisava. bola, né? De boa. É, a gente ganha podia abrir muito uma bem aqui. barraquinha de churrasco. Muitos Eu patrocinadores, uma inclusive. churrascaria até. E aí o
o senhor Fome resolveu pegar o negócio do chão, onde a cavalaria tinha passado, deixado dejetos. Deixado os seus restos. Não mortais. caiu, não Seus- caiu, não seus foi assim, RNAs. não. O negócio foi o seguinte, meu churrasquinho caiu no chão do Pacaembu, na rua, no meio do asfalto. Aí o O Ramon, cavalo já tinha. eu juro por esse computador que está aqui que me foi caro comprar. Vai explodir essa Ele olhou pra mim e fez assim, ó, desse jeito. Ai, você não vai pegar, né? Isso aí é óbvio que não, mas... Essa é a camisa azul, Foi é assim, Corinthians que ele tá no tratando. meio da Vermelha. torcida do Corinthians. Dois senhores, muito mal encarados, olharam pra mim assim, ó. Ih, mano! Eu falei, índio, vou pegar o bagulho. Peguei e comi os caras dele. É Corinthians, moleque! É meu que nojento. dá, é isso mesmo! É! E o Ramon assim pra mim, ó. Comi! Vibrações. Senão nós ia apanhar e eu descobri que eu tô pro São José e eu me matar lá. E eu matar o Ramon porque eu achei que ele é São Paulino. Seja corintiano, mas seja limpinho. Não. Enfim, nesse jogo aí, quando bateu no Comi. Fluminense, foi pegar, vou falar mais rápido, né? Foi pegar o Grêmio lá, empatou 0x0 lá em Grêmio, empatou 0x0 aqui, uma desgraça, 2 jogos malditos, velho. Empatite, chatite. Nossa, muito. Não Quem sabe o que é tava pior, Renato Gaúcho Chegou ou o na Tite. gremiada. Empatamos 0x0 lá, empatamos 0x0 aqui, foi vamos pros vice-versa. pênaltis, o Corinthians bateu muito mal os pênaltis, pato. Nossa, pato. Destaque para o pênalti do Pato. Pato. Depois vocês assistem o Programa da a época. reprise que eu fiz depois do O pato. VT. É, e aí ele meteu uma cavadinha e minha Nossa Senhora, hoje ele é odiado pela torcida graças a isso e se ele tem que fazer um 2014 muito melhor pra... Se você quiser identificar esse programa, na plaquinha do tudo tá assim, ó, fica pato. É, Fácil. Campeonato Brasileiro, né? Entramos aí, meio de mais ou menos, empatou. Um campeonato que estava teoricamente fácil, não para ser campeão porque o Fluminense atingiu bons pontos, mas pelo menos para ficar no G4, porque o G4 foi bizarro. Nem sou. O Cruzeiro, né? O Fluminense logo ele será campeão brasileiro. Desse ano. E acabou que, o elenco dividido, o elenco sem vontade, o Tite já não conseguia dar jeito, e acabou que o Corinthians terminou na péssima 12ª posição, só empatando, bateu recorde negativo de empate 0x0, que acabou, Parabéns, viu, Champs? Valeu, foi o joinha. e acabou com a demissão do Tite. Aliás, não foi uma demissão, foi uma falta de renovação aí, e aí vamos de Mano Menezes. Uma demissão mais educada, né? Não é uma demissão, na verdade você deixa de renovar, você é desprosseguido, descontinuado. Nossa, isso é quase aquela propaganda do Turbo. E acabou não renovando, trouxemos o Mano Menezes de volta, vamos ver o que vamos ter pra 2014. Acho que é um resumão do Coringão. Semana que vem, né? É isso aí. bem. Corinthians, Acabou da resumindo, o Corinthians entrou o ano como principal candidato aos títulos, A tudo. ganhou 2, foi muito mal Ganhou no os dois mais brasileiro, meia boca que disputou. foi muito mal no brasileiro, Verdade, ganhou os 2 piores. roubado na Libertadores, mas jogando mal. Pato foi uma decepção, muito decepção, Fez uma Copa do Brasil ridícula. bizarro. Enfim, o Corinthians precisa melhorar para 2014. No programa do Ano Novo falaremos sobre as perspectivas do Corinthians. Aguarde, terá o programa dia 2, gravaremos. Tato, e o palestra, Palestra, Ano querido! feliz pro Palestra! Felicíssimo ano de retorno. Ano que o Palestra foi o único time paulista a ganhar um título de expressão nacional. Lembrando que o Palmeiras foi campeão da Série B, indiscutível, inquestionável, o ano inteiro o Danilo me encheu a porra do saco. Perguntando se ia subir. Perguntando se o Palmeiras ia subir, o Palmeiras subiu. Aí, ó, Nadou de braçada. Subiu, nadou de braçadas na esperança Série B. pros manos, tá? Saudades, amigo Dexter. Isso aí. MC Mento, músicas concretas. Quero fazer o programa sério. É, bem sério. Como a gente é sempre, né? Então vamos lá. Palmeiras começou o ano chorando, diferentemente dos nossos co-irmãos alvinegros. Desculpa atrapalhar vocês, eu quero só que vocês prestem atenção em uma coisa. Olha essa criança com essa... Deixa eu tirar a mão! Com essa careca à mostra no programa de Natal. Parece Cebolinha. É demais, gente. É Adiante. demais. aí, moleque! Aumenta o som aí, né? Eu tô gostando. Adiante, porco. Diferentemente do Corinthians, que começou o ano sorrindo por ser campeão mundial, nós, palmeirenses, começamos o ano de forma triste. Estávamos rebaixados na Série B. Iríamos disputar mais uma vez disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e no campo. Em nenhum momento o Palmeiras se recusou a disputar a Série B.
E em nenhum momento o Palmeiras... Você tá com algum problema? Tá. Ah, eu pensei. O Palmeiras em nenhum momento se recusou a disputar a Série B, em nenhum momento tentou algum tipo de tapetão. Como faz jus ao título de Clube Paulista? Os clubes paulistas não fazem esse tipo de procedimento, os clubes paulistas não precisam disso. Ganham na bola, perdem na bola e jogam futebol. No Não máximo jogam tiram tapetão. os jogos aí de juiz que não favoreceu muito. Ah, mas isso aí é uma outra questão. No Paulista, o Palmeiras foi eliminado de forma precoce para o Santos. Infelizmente, perdeu pro time do de Bengala e companhia, né? Fazer o quê? Mas o Paulista também não era o foco do time. O foco do Palmeiras no ano de 2013 foi a reestruturação do clube. O Palmeiras se reestruturou, o Palmeiras buscou reforço do Allan Kardec, negociou o atacante Barcos, que não queria disputar a Série B pelo clube e acabou se dando muito mal indo pro Grêmio, não foi mais convocado para a seleção argentina. Um ano horroroso. Teve um ano ridículo. No FIFA ele é bom, só. No FIFA ele continua sendo bom no 2014, mas só. Só isso. Não teve mais seleção argentina, mais nada. Então assim, eu mando um abraço de bem feito pra ele. Ele não quis disputar a Série B pelo Palmeiras. Pode falar, Posso jogar pro outro lado da moeda? Claro. A gente sabia também que lá no começo do ano o Palmeiras teria sérios problemas financeiros para montar o time. Claro, pro lado do palmeirense em si fica essa do... o Barcos não queria jogar a Série B e foi embora. Mas eu acho que em contrapartida, os ganhos que o Palmeiras teve com a dispensa do Barcos, com trazer o Leandro, que virou o craque, você vai chegar na Série B, mas um dos craques, o Wilson, que é o pilar da xerifão na defesa. zaga, Assim, chegou pra ajudar o Henrique. Quitou a dívida que tinha, né? Quitou a dívida, evitou perder o Barco sem ganhar nada em cima, então acabou eu sendo- fico contente com a saída do Barco. Não, eu não tô descontente, né? Acho que nenhum palmeirense ficou descontente. Eu acho que assim, foi um ótimo negócio que a diretoria fez, apesar de o Barcos ter uma representatividade muito grande pro time no ano de 2012. Em 2013, talvez, se ele tivesse no clube sem o reforço de outros jogadores, por exemplo, o Leandro, o Wilson, o Rondinelli e o Léo Gago não renderam o que eles poderiam ter rendido, mas em contrapartida, o Leandro e o Wilson compensaram a ida do Barcos. Desculpa uma coisa, mas o Rondinelli se esperava muita coisa, né? Mas Do o Léo Léo Gago Gago joga sim. muito. Do Léo Sim, Gago o sim. Léo Gago é um bom jogador que infelizmente Muitas atravessou lesões, né? muitas lesões, uma má fase. E outra coisa, ele tá enfrentando no meio campo a concorrência do Marcinho Araújo, Marcinho Boa Gente. boa. É impressionante que esse cara não sai do time, gente. É, e 4 ele técnicos, enfrenta. ele é 4 anos titular absoluto. Ele Jesus. concorre com o Eguren também, que chegou como reforço do E Palmeiras. também não esse ano. jogou, Marcinho E não Boa Gente é jogou. titular. E o Eguren é titular da seleção uruguaia. Que nível da Uruguai, hein? Pra vocês verem o nível que tá a coisa. Enfim, na Libertadores o Palmeiras foi eliminado pro Tijuana, fez uma primeira fase regular também, mas infelizmente pegou o Tijuana pela frente, que seria eliminado pelo Galo na fase seguinte. Tijuana que passou no frango, né? Passou. O cachorro passou o porco com o frango. Foi mais ou menos um zoológico, praticamente, né? E aí depois o cachorro tomou um pau do Galo, né? Foi, né? Mas e aí? Enfim. E aí chegou a Série B. Aí veio a Série B. Série nas B. costas, hein? Palmeiras nadou de braçadas, ganhou fácil. Na última rodada perdeu pra Chapecoense de 1-0, mas assim, era um campeonato já ganho, já tava todo mundo em ritmo de férias, a Chapecoense precisava subir e conseguiu o acesso. O Palmeiras com metade do time, só teoricamente. O Palmeiras jogou com 6. Esse último jogo, o Chapecoense jogou com 11, ou seja, metade do time. E perdeu de 1-0, tá bom. Tá lindo, tá ótimo. E acho que é isso. Pro Palmeiras, o ano que vem, a gente conversa sobre perspectivas. Só isso? Só isso. Tranquilo pro Palmeiras? Tranquilo. 2014 que seja um ano melhor, que seja um ano sem sustos como foi 2012, mas que seja um ano de glórias como foi 2013. Isso aí, levaremos no próximo programa Cofano. Chegamos ao São Paulo. O São Paulo que passou por momentos delicados, em várias trocas de técnico, coisas incomuns no tricolor. Que estão virando até que comuns, né, nos decorrer dos anos, né, Dan? A gente teve aí um janeiro diferente para todos os São Paulinos, porque a Libertadores começou com o São Paulo esse ano em janeiro. Certo. Voltamos para a Libertadores depois de alguns aninhos fora,
graças à vaga na Sul-Americana com o título. São Paulo iria para a Sul-Americana de qualquer jeito, porque foi quarto no Brasileiro, mesmo ganhando a Sul-Americana, ficou com a vaga de lá. Jogou a pré-Libertadores, começou destruindo. Mas puta que me pariu! Até no Natal, Até o Natal! O player trocou sozinho a música. A gente pode voltar pro Natal? Vai, manda bala. Aí, Ah, você que eu troco, Natal. chateado. Hashtag chateado. Vai falando que eu vou trocar aqui. A gente pegou um time boliviano pela frente, sacolou no jogo daqui, foi passando férias quase lá na Bolívia, quase foi eliminado na pré-Libertadores, e aí começou um rascunho do que seria o ano de São Paulo, que trouxe como principal contratação no ano o xerife da zaga, que todo mundo ninguém questionava, mas achava que precisava de alguém mais forte para fazer dupla com o Rodolfo, trio, né, com o Rodolfo e com o Tolói. Chegou o Lúcio, só que chegou para acabar com o elenco. É verdade. O Ney Franco perdeu o Lucas, em vez de montar um time com o que tinha, tentou achar um novo Lucas no Douglas. Nossa. Que Todo mundo heresia. também gosta do Douglas, né? Você viu, Impressionante. né? Eu falei Douglas e fiquei quieto, só vocês falando. Nossa, fiquei meio Agora foi nervoso. Mas entonação peraí, que gente, você deu. alguma coisa de bom esse cara tem. Todo técnico, Ney Franco, Paulo Torre, Muricy, Ramalho escalam o cara todo jogo de São O Paulo. fato Meu dele, Deus. o problema dele é que ele é único. Jesus. Quando a gente fala de lateral direito, ele é único. O Lucas Farias, que é o da direita, Farias, mas ainda não tá fazendo muito bem. Boa. Então, é um moleque aí que ainda vai ser adaptado, vai ser um bom dia. Então, o São Paulo passou por uma fase de grupos. Bom Bom dia dia, pra você você. também. Bom dia. São Paulo passou por uma fase de grupos complicada, caiu no grupo do Galo, Galo, Strongest e Arsenal. O Strongest é um time que geralmente dá trabalho. O Galo a gente não sabia como vir, o Arsenal deveria ser a barganha. O São Paulo ganhou o primeiro jogo em casa no Morumbi, mas já tinha perdido de 2-1 do Galo. No fim das contas, não fez uma boa fase de grupo, chegou na fase final, no último jogo, dentro do Morumbi contra o Atlético Mineiro. Estava sobrando na fase de grupos, né, da Libertadores, Também quem não sobra, né? precisando ganhar. Palmeiras sobrou. São Paulo Sobrou chegou. onde? Na Ficou foto. com 9. Não importa. 9 pontos. Sobrou. O São Paulo chegou, todo mundo achando que o Galo ia passar o trator no São Paulo, já eliminar um possível rival, né? Mas o Galo já mostrou que ia fraquejar o resto do ano inteiro. Perdeu o São Paulo, o único jogo importante que os caras tiveram até então, perderam. Pô, mas São- o Atlético não. Eu vou chegar. Ah, tá. Aí São Paulo passou para pegar o próprio Atlético, que era o melhor primeiro contra o último segundo. Aí teve toda a brincadeira que o Galo menosprezou o São Paulo ganhou. Aí nas oitavas de final, quando na classificação do Galo, o Ronaldinho Gaúcho falou que quando era valendo, todo mundo viu o que deu. No decorrer do campeonato, o Galo foi tropicando e foi campeão. Chegou no Mundial no final do ano e tomou no primeiro jogo. Lembrando que também perdeu o Mineiro pro Cruzeiro, que vinha se montando. Que foi campeão brasileiro. Foi no fim das campeão contas. brasileiro no final das contas. Ou seja, o Galo ganhou a Libertadores no vai, não vai, e os outros importantes ele abriu as pernas. Tá certo. Voltando a falar do São Paulo. O Ney Franco foi se mantendo, começamos o Brasil. Aí teve também paralelo à Libertadores. O Paulista, que o São Paulo tava sobrando, né, no Paulista. Acho que ninguém discorda que no Paulista o São Paulo tava colocando todos os adversários no bolso, tirando os clássicos. Era o principal Era o líder ali, né, que tava favorito, o principal era o candidato. favorito no título pelo que vinha apresentando. O Corinthians em férias não estava oferecendo muito perigo. O Santos mais ou menos, o Palmeiras, todo mundo preocupado com a renovação dele para a gente disputar a Série B. São Paulo foi, pegou o Corinthians na semifinal e Tomou-lhe uma atrapalhada. deu que a O Pato batendo pênalti bem. foi o de sempre. Beleza, fomos ao Brasileiro, começamos o Brasileiro na liderança. Fizemos 3, 4 rodadas muito bem, aí pegamos o Goiás em casa uma quarta-feira às 7 horas da noite. Você tava lá. Tudo mudou. Com 4 minutos de jogo, o Rodrigo acerta uma cabeçada, 1-0 para o Goiás, e daí para a frente o Ney Franco não ganha mais nada. É demitido no Brasileiro, chega o professor Paulo Tuori, que eu acho que todo mundo aqui lembra que eu fui um dos críticos.
Sim. Lembrando que o Muricy já tava sem É, clube. o Muricy já tava de alcinha de lado, já falou, eu vou pro São Paulo. Mas preferiram assinar com o Paulo Autuori, saindo do Vasco. Não deu jeito também, até ameaçou uma reação no começo do trabalho. Teve o fato da Recopa também, ali que o São Paulo no primeiro jogo empatou. Né? Ah não, o primeiro jogo foi empate, se não me engano, o segundo... 2x1 e 2x1. Ah, é 2x1 e 2x1. Mas o segundo jogo tava parecendo que ia conseguir alguma coisa. O Renato Augusto jogou muito. Até o Renato Augusto sair do banco. Na hora que ele saiu do banco, acabou a vida do São Paulo. Viemos pro Brasileiro, o São Paulo jogou mal, quase caindo. Resolveram contratar o Muricy, que sem Luiz Fabiano, que muitos colocam ele como um dos pontos. Lado B, Ruim. cultura e cidadania na Vamos real. lá, acho que Não deu pau, tô tentando ver um pouco do esporte pra adicionar. aí o São Paulo conseguiu ainda escapar da Libertadores, do rebaixamento, foi o melhor paulistano grande. Na série. O quê? Melhor paulistano na brasileira, né? Ou não? Tô errado. Tô errado? Sim. Melhor paulistano. Foi. Obrigado, Caissara. Em contrapartida, a gente ressurgiu na Sul-Americana, título que a gente estava brigando para ser o primeiro brasileiro bicampeão da Sul-Americana, até pegar a Ponte Preta já rebaixada na semifinal, tomar 2 trolhas, como diria Dear Ramon. E o ano acabou com o São Paulo frágil, mostrando a fragilidade do elenco, onde o Luiz Fabiano, que deveria ser o craque do time, não correspondeu em campo. Os super operários tiveram que resolver. A Luiz e o Ademilson por muitas vezes. Tiveram o surgimento de Rodrigo Caio, é uma boa promessa da base, que tomou a vaga de volante, zagueiro, lateral, modelo, universitário, tudo no São Paulo. Infelizmente continuamos com o Douglas enchendo o saco no time, Maicon enchendo o saco no time, Paulo Miranda sobrando lá no elenco. Um bom nome que apareceu foi o Reinaldo também, e fechamos o ano com a renovação do Rogério por mais um ano, temporada 2014. Para o que vem em 2014 a gente deixa para semana que vem. E ressuscitaram o Ganso também, né? Uma boa coisa de fim de ano foi presente antecipado de Papai Noel, foi o Ganso voltando a jogar bem e até que tentando cavar uma vaguinha no Felipão. Vocês acham que ele... Bom, isso aí é... Isso tá no podcast, não tá, eu tirei. Tá bom. Marcão! Senhores, vamos para a Baixada. Vamos aumentar essa música que é boa. E não foi mais ninguém. A pauta do Santos inteira vai ser isso. Vai! Boa. Esse pessoal que é da Baixada, né, Ramon? Baixada. Então essa música é muito boa, chama MC Pequeno e Menor, a vida vai trazer. Você ia me deixar nervoso. É? Boa, pode trazer a montagem, amigo. Vai! A campanha do Santos esse ano foi praticamente mais, foi muito mais sofrido. Muito mais. Você gosta de imitação? Ó, Vai aprender. eu vou começar discordando. Por quê? Brasileiro, o Santos, quando começou o brasileiro, era cotado pra cair, Então, isso gente. que eu falar, O isso Santos que eu fez um belo papel. E ó, hoje, programa nada, não quero saber o que eu tô falando. Danilo, O deixa eu falar, Santos por favor. errou ao demitir o técnico, como chama? Claudinei. Oliveira. No começo do E ano, tem o time. Deixa eu só falar um negócio do São Paulo que eu passei batido. O São Paulo esse ano foi o único a não jogar Único anão. a Copa do Brasil por causa da Sul-Americana, dos jogos, da quadra que a CBF fez. Bom, o Santos esse ano estava com o Muricy Ramalho no começo do ano, né? Mas Fala um negócio de infelizmente... Corinthians que eu esqueci. vamos lá. Não, brincadeira. Tava com o Muricy lá, até o Paulista, né? Mas aí passamos pelo Palmeiras nos pênaltis, empatamos 1-1. Depois a gente passou pelo... Antes a gente passou pelo Mogi Mirim, 1-1. Ganhamos de 4-3, se não me engano. Depois pegamos o Palmeiras e passamos no empate depois dos pênaltis 5-4. E até que enfrentamos a Gambazada, não é bem conhecida, e perdemos. Com o Neymar, com O Neymar, Tijo, ele conseguiu ir pra Espanha sem ganhar do com Corinthians. o Léo, com o Rafael ainda, né? Fazendo um ótimo campeonato. Rafael ainda. É um goleiro. Ah, tá. Está no Napoli. Rafael ainda. É novo esse Rafael. Era Rafael Cabral que foi pra lá, não era? Sim. Até que temos também a Copa do Brasil e o brasileiro, como disse meu querido Danilo.
Na Copa do Brasil enfrentamos um time meio mais desconhecido chamado Crack, né? Então zoou, será que é do Crack? Esse daqui falou que é difícil Vencer o craque. ser o Crack. Mas é é, isso hoje. É o time que mais manda jogador pra Colômbia. Exatamente. Ou recebe. Isso aí. Passamos pelo Crack, mas aí veio um Grêmio, né? Lá até na época o Super Grêmio. Passou pelo craque, imagina o que vem depois. Nossa, que desgraça. Que fácil. Não, Imagina passamos que pelo- droga que faz. Não passamos pelo Grêmio, fomos eliminados e aí começou a draga, começo de draga. O Neymar já começando a... Mas já tinha ido quando perdeu pro Grêmio. Já, opa! Não, ele ficou em dúvida se ia pro Barcelona, se ia pro Real Madrid, ele decidiu tava em seguir dúvida o faz 3 coração anos. Ia pra e Noruega. foi pro Barcelona. E aí ficamos... Até porque, né? Ficamos com quem? Ficamos com quem? O Léo. Teve a promessa Neilton, Nem... que seria o nome, Neilton. que seria o novo Neymar. Aí também tivemos o Gabigol, Foi difícil contratamos, vencer o craque É. e eu vou por uma música específica pra isso. Duas da contratamos, manhã. contratamos o Thiago Ribéry, subimos o Gabigol, que ele até joga na seleção Sub-17, nas outras seleções do Santos. A rua é nós, como diz o nosso produtor. Começamos o Brasileiro muito mal. Contados também para cair, com o time do Claudinei Oliveira, que o Zinho, contratado para a diretoria do Santos, efetivou. Não, o Santos. O efetivou como técnico. O Santos melhorou a cozinha? Boa! Melhorou, muito bem. Foi bem encaixado, cozinha? Ô, Loyola. estava Vai, São cotado Paulo. estava Cozinha o cotado Santos para fez cair. girar o elenco? Estava cotado para cair para a Série B, mas o time mostrou sua grandeza, mesmo com Kid Bengala, um jogando. Deixa eu ver. Marcos Assunção, Visualmente o time ficou forte. Marcos Assunção, Ficou forte. que ganhou um contrato milionário do Santos e ó, Não jogou nada. chinelou o ano todo. Deu O Kid de Bengala, carioca. o Kid Bengala jogou cozinha, então. Também contratamos o Renato Trabalhou Abreu. cozinha. Contratamos o Renato Abreu, que vem jogando muito no Nossa, Flamengo, outra depois chegou boa. aqui. Tá jogando muito, Nada, não tinha não saído. vi. Acabou o É, ano time brasileirinhas, com contratou os Cicinho. dois. De De Bengala e com o Cicinho, Zinho. com o Montijo, com o Léo, com o Edu Dracena, com o Aranha, que o Rafael foi vendido, né? Ficou nessa muito mais ou menos, só que até depois, eu não contava com a campanha de São Paulo, mas até o São Paulo ficar bem, nós tínhamos a melhor campanha de paulista no brasileiro. Estávamos pertinho da cola da Libertadores, até beliscando o quarto lugar, mas aí... Jogou com o craque, ficou pertinho da É. cola. É, Uma na droga final. de time, né? mas aí a gente começou a jogar um pouco mal, descemos e... Não. E agora a gente não tem nada, só a Copa do Brasil. Todos nós aqui só temos Copa do Brasil. Exato. Não falaremos de Libertadores 2014. O Cruzeiro foi campeão, né? Mas... o Santos tem um time bom, né? Contratou agora o Oswaldo Oliveira. Libertadores é no próximo programa. Desculpa, eu queria antecipar. Sim, mas o ano do Santos foi mais ou menos. Do Santos? Tá bom. Só isso? Só isso, Macau? Só. Lembrando então, pra gente falar mais um pouquinho do programa natalino, a Portuguesa, que foi rebaixada até então, até a gravação Até hoje, do programa, está rebaixada. está rebaixada, e até a publicação do programa, que é dia 26, provavelmente estará, porque o recurso é no dia 27, ou seja, amanhã é um recurso da Portuguesa, o julgamento, e para isso então a gente tem aqui, a Portuguesa vai usar em seu recurso o Estatuto do Torcedor. Que diz? Então é assim, vou explicar para vocês. Hashtag Força Lusa. Olha lá. O código, a Lusa foi, vamos dizer assim, punida pelo artigo 133 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, Que diz? segundo o qual o resultado de um julgamento desportivo produzirá efeitos imediatamente, independentemente de publicação ou da presença das partes ou seus procuradores, desde que previamente intimados para o julgamento. A Lusa foi comunicada no dia 6, que ia ter o julgamento, então o advogado estava lá. Concluiu-se que a pena de 2 jogos, aplicada ao atleta Everton, deveria ser cumprida imediatamente, motivo pelo qual o jogador estaria impedido de atuar no domingo 8/12, quando foi escalado e gerou a capital punição ao clube paulistano. Tal regra para o início imediato das penalidades é do dia 10 de 2009.
Ou seja, todos os clubes já estão habituados a isso. Isso foi usado aí com muitos como a legalidade. Isso que tem que fazer, tem que cumprir o regulamento. Mas, tá bom? O que até agora não foi observado e a Lusa vai utilizar, O que foi observado, Danilo? observa, Ramon, é que a lei número 12.299 de 27 de 7 de 2010, que alterou alguns dispositivos do Estatuto do Torcedor, que é a lei 10.766.7103, modificou expressamente a forma de publicação de qualquer decisão da Justiça Desportiva, inclusive aquelas do STJD do futebol. O artigo 35 do Estatuto do Torcedor, após afirmar que as decisões da Justiça Desportiva... Tá chato, né? Não, continua. Ó, eu vou resumir. Obrigado. O negócio é o seguinte, malandro. Tem uma lei de 2010 que diz que toda, vamos dizer assim, toda decisão de qualquer STJD da vida, do CBJD, qualquer coisa esportiva tem que ter a mesma divulgação que qualquer decisão federal, da Justiça Comum. Saiu no Diário Oficial? Um dos meios. E, além disso, estar num site, num sistema, em qualquer tipo de comunicação oficial do torneio ou da entidade que a organiza. Todos sabem que a CBF tem o bid da suspensão, que não funciona direito. Os caras utilizam, não estava lá, o MEI estava liberado nesse sistema. Ou seja, a Portuguesa vai se basear nisso para tentar amanhã ser julgado inocente e, pela moralidade do futebol, Pra mim, é o que tem que acontecer. Força luz. pra mim, independente do artigo, a Portuguesa pode até recorrer aos 10 mandamentos, irmão. Boa. Ela mostrar a plaquinha lá, eles não vão cair o Fluminense, né? Eu também tô achando isso, viu, gente? Posso fazer as notinhas do Internacional? Claro. Eu também acho que a Portuguesa não vai conseguir salvar, mas infelizmente. Notinhas do Internacional. O Bayern foi campeão da Champions League, né, desse ano de 2012-13. E o Arsenal não, o Chelsea, conseguiu o feito de ser campeão 11-12 da Champions e 12-13 da Europa League. E tivemos o ano da Copa das Confederações. Brasil, uma vitória cachapante sobre a Espanha. Sediando a Copa durante muitas manifestações que poderiam acabar com a Copa, geraram alguns incômodos, mas não acabou com a Copa e acabou com a Copa sendo nossa. Brasil jogando muito, hein, Cofã? De vocês, né? Chupa, Itália. Ficamos em Tomou um terceiro vareio de bola, Itália. Terceiro lugar, Vareio de bola. isso foi bom, Vareio de bola, Itália tomou. E Chupa. tivemos ainda o sorteio oficial da Copa, que a gente tem um podcast exclusivo e só o podcast pra vocês. Só. Vocês podem ver as nossas análises, tirando do Ramon, do que será a Copa de 2014, nossos chutes para a Copa. Isso no podcast, né, Só Cofã? no podcast. E de internacional. Bezerra da Silva. Aí, Ramon. Você foi comandar o sonho. De internacional foi isso que eu destacaria mais. Basicamente isso, a Juventus foi campeã italiana, o Barcelona campeão espanhol, como a gente já falou, o Bayern foi campeão alemão, o Guangzhou foi campeão chinês, O Chelsea, o United foi campeão inglês, o sobra PSG O Atlético Mineiro ganhou a Libertadores. Lanús ganhou a Sul-Americana. Porto campeão português na entregada do Benfica. MMA, Tatu. o MMA esse Deixa eu ano. jogar pra você encontrar. MMA. O MMA esse ano foi um ano de queda de campeões. Anderson Silva perdeu seu reinado, George St. Pierre e John Jones tiveram seus reinados ameaçados, Ben Henderson teve seu reinado finalizado, ele perdeu o título, pode falar. Lembrando que depois de amanhã, no dia 28, Anderson Silva vai atropelar Chris Wade. Não acho, mas enfim. Ó, nocaute. Eu acho que ganha, mas não atropela. Qual o objetivo da jogar frutinha, né? Isso, exatamente. Nunca jogou na vida? Não, O aqui Marcos isso tá aqui. aqui, ó, se quiser jogar frutinha. Se quiser jogar frutinha, tem uma cristalizada Ela no aí. canto. É, mas com você. Bom,
Bom, o que acontece? Foi um ano que, infelizmente, a gente teve a aposentadoria do George St. Pierre, um grande lutador, que infelizmente deixou o MMA. Se aposentou pela vergonha da última defesa de Se título. aposentou porque ele já tinha algumas dificuldades, ele não estava sabendo lidar com isso e infelizmente perdemos um campeão no UFC. De outro lado, tivemos o primeiro TUF feminino, tivemos o primeiro cinturão feminino no UFC, que a Ronda Rousey levou. Que agora, inclusive nessa luta que vai ter depois de amanhã entre o Anderson Silva e o Chris Weidman, a luta principal, a co-principal vai ser a disputa do cinturão entre a Ronda Rousey e a Miesha Tate. Então, assim, o Júnior Cigano também caiu como campeão. Então, assim, os campeões atualmente são Caiu como campeão dos e caiu na pesados. revanche. Caiu na revanche também. Ou seja, o cinturão é do Caim Velasquez mesmo. Pelos pesos pesados, Caim Velasquez. Pelos meio pesados, John Jones continua. Pelos médios, Anderson Silva não, Chris Weidman por enquanto. Né? Pelos meio médios, o cinturão ficou vago após o George St. Pierre abandonar. Então vamos ter a luta no UFC 170, mas aí depois a gente fala do ano que vem. Pelos leves, temos o Anthony Pettis como campeão. Que fugiu do Aldo pra ser campeão. Atropelou o Henderson, fugiu do alto, mas atropelou o Henderson também. Então tá liberado. Pelos galos, o Tomou um varém do Racha. Dominic... Pelos galos, o Dominique Cruz continua como campeão, mas o Renan Barão é o interino. Pelos moscas, o Demetrius Johnson, semana retrasada, venceu a luta dele contra o Benavides e manteve o cinturão também. E pelo feminino, a Ronda Rousey, a campeã ainda até sábado. Sábado a gente vai saber se ela mantém. Ou não. Ou E no não. dia 9 a gente fala. E no dia 9 a gente traz aí pra vocês as Até notícias. porque no dia 2 a gente também vai gravar, então vamos Até porque saber. no dia 2 a gente ainda não vai nem estar ligado do que vai ter acontecido. Bom, você tá aí, você é o apresentador. Se vira, rapaz. Tô jogando Candy Crush. Aqui a gente tá falando de futebol internacional, tem alguma coisa mais Eu já tava no MMA, tá? Já. Agora a gente Já pode... sabendo legal. A gente Já pode tá entrar na- sabendo legal. A gente pode entrar na bola oval. Vamos falar de Boloval, então. Baloval? Você que manja da parada Cara, doida. Boloval tá Vai no falar de meio. bola oval que eu vou jogar aqui. Ó, eu tô ganhando pra você, viu? Obrigado. Ó, já fiz até um brigadeiro. Olha. Eu fiz também antes de vir. Destacar uma coisinha, pra quem não sabe, o New York Giants foi campeão do Super Bowl, né? Eu só não sei Não, troca aí que agora. Quem foi campeão do Super Bowl, Marcos? da temporada passada, Quem foi? não foi Giants e... Foi o Giants. Foi. O Giants entrou com recurso com o Fluminense. E o Fluminense Não, foi peraí. campeão. Pra tirar o título do Baltimore Ravens e Ganhou o campeão. O negócio é o seguinte, gente. NFL, Baltimore Ravens foi campeão do Super Bowl. Ray Lewis se aposentou, líder da defesa, jogou muito. Em alto. Em alto nível. Joe Flacco se consolidou como um dos grandes jogadores. Mas meu sonho é que Flaco em espanhol ainda fosse igual ao nosso Flaco e não magro. Mas enfim, essa temporada da NFL ainda está correndo. Baltimore Ravens ainda tem chance de ir aos playoffs e tentar arrematar seu título. Não sei como vai estar no dia 26. Hoje, quando estamos gravando, ainda tem. No dia 26, quando for na hora, não sei. provavelmente ainda vai ter, né? Tá, é um dos líderes, né? Só vai ter tido um jogo nesse fim de semana agora. só um Falei jogo quando a gente tá aí. gravando. Valeu, que eu falei. Boa. Bom, Ramon, posso voltar ao meu lugar? Pode, volte ao seu lugar de origem, Dá licença. ao som do Ah, gol não de vira Zé. de costas pra câmera. Vira o 5 que eu mando nessa bagaça. Beleza. Negócio é o seguinte, senhores. Esse foi o programa especial de Natal, um pouquinho mais curto do que o normal, mas vocês estão de saco cheio, vocês estão cheios do peru. Vocês estão com o peru até onde não devia estar. Entendeu? Tá com o tender aí, tá gente indo viajar. Vocês vão assistir, ó. Azar de vocês, estão perdendo. Se você não assistir esse programa, seu Natal vai ser um lixo, seu Ano Novo vai ser pior. Portanto, assista, se vira. Ele é 26. Vai ser ainda. Teve a praga natalina que você não vai ganhar presente. Vamos gravar mais um programa pro dia 2. E dia 9 é o de volta ao vivo. Dia 9, voltamos ao vivo. Ao vivo. Senhores, acaba aqui o especial Natal do Mestre da Bola. É igual a faculdade quando você... Tira Sem vinheta, sem nada, tchau. Boa noite, Fui. galera. Vem, Curiaçu.